O que é um investimento? O que é renda fixa e o que é renda variável? Quais são os tipos de investimentos financeiros em cada uma delas? Quais são os tipos de investimentos mais seguros? Quem está começando a investir ou tem desejo de começar, costuma ficar confuso na hora de escolher um produto financeiro para aplicar. Afinal, já existem dezenas de tipos de investimentos. Nesse vídeo você vai entender de uma vez por todas, de forma simples e rápida. É possível sim viver de renda, essa realidade não é possível só para bilionários, mas primeiramente você precisa entender o que é um investimento e o universo de possibilidades que existe por trás disso. Investimento é um produto que tem a função de fazer o dinheiro render, mas é claro que por falta de conhecimentos necessários, isso nem sempre acontece, mas é o esperado por qualquer pessoa que compra esse produto. Um investimento precisa representar alguma coisa. Isso significa que sempre há algo por trás de um investimento. Por exemplo, investir em ações é como comprar pedacinhos de uma empresa. Precisa entender que sempre que você investe, está comprando alguma coisa. Por isso é importante entender o que está por trás de cada tipo de investimento. É possível dividir essa modalidade por prazo, sendo então investimento de curto, médio ou longo prazo, ou separar por modalidade de risco. Existem dois grandes tipos de investimentos, os de renda fixa e os de renda variável. A renda fixa é um tipo de investimento onde você empresta dinheiro para uma instituição, como um governo ou uma empresa, e em troca recebe juros previsíveis ao longo do tempo. É como se você fizesse um empréstimo, e em vez de receber tudo de uma vez, o dinheiro é devolvido a você com juros em parcelas periódicas, geralmente mensais ou anuais. A principal característica da renda fixa é que as condições do investimento são conhecidas antecipadamente, incluindo a taxa de juros que você receberá e o prazo pelo qual você emprestará o dinheiro. Isso proporciona mais previsibilidade em relação ao retorno financeiro, ao contrário de investimentos em ações, onde os ganhos podem variar muito. Já a renda variável é um tipo de investimento no qual o retorno financeiro não é previsível ou fixo. Quando você investe em renda variável, como ações de empresas, não sabe exatamente quanto dinheiro vai ganhar, pois depende das oscilações do mercado. É um tipo de investimento onde os retornos não são garantidos e podem variar significativamente. Mas afinal, quais são os tipos de investimentos em renda fixa? Antes de citar os tipos de investimentos dentro da renda fixa, é importante falar que a renda fixa pode ser prefixados, que é quando é possível saber o retorno exato da aplicação antes de investir, pode ser pós-fixado, que é quando o rendimento está atrelado a índices da economia, ou híbrido, que é a mistura dos dois. Agora sim, vamos falar sobre os principais tipos de investimentos na renda fixa. Primeiro, poupança, o mais conhecido do país. Esse produto é isento de imposto de renda e não exige um valor mínimo para começar, mas seu rendimento é limitado e muda de acordo com a taxa básica de juros da economia, a Selic. Segundo o Tesouro Direto, é como se o investidor emprestasse dinheiro ao governo para financiar a dívida pública. Ou seja, a pessoa se torna credora e, depois de um prazo, recebe juros por isso, lembrando que o Tesouro Direto é um programa criado pelo Tesouro Nacional para garantir que pessoas físicas possam ter acesso aos títulos públicos. Terceiro, CDB, Certificado de Depósito Bancário. Outro investimento bastante conhecido é um investimento em que você empresta dinheiro para um banco em troca de juros. Os bancos são as únicas instituições que emitem esse tipo de título. Quarto, LCI e LCA. Os dois andam lado a lado porque funciona de forma parecida. LCI, Letra de Crédito Imobiliário, e a LCA, Letra de Crédito do Agronegócio, também são emitidas apenas por instituições financeiras, mas têm destinos específicos. Ao comprar esses títulos, o investidor também está emprestando dinheiro à instituição bancária, mas esses recursos só podem ser usados para financiar os setores imobiliários, no caso da LCI, e do agronegócio, no caso da LCA. Quinto, CRI e CRA. CRI é os Certificados de Recebíveis Imobiliários e o CRA Certificados de Recebíveis do Agronegócio. O dinheiro desses títulos só pode ser usado para financiar os setores imobiliário e do agronegócio. Os certificados têm isenção de imposto de renda, e quem emite os CRIs e CRAs não são instituições financeiras, e sim companhias securitizadoras. Sexto, LC, que nada mais é que letras de câmbio.
Ao comprar esses títulos, o investidor empresta dinheiro a financeiras, e elas só podem usar esses recursos para fazer empréstimos a outras pessoas e empresas. O investimento inicial das letras de câmbio costumam ser mais altos, e o resgate só pode ser feito no prazo de vencimento, que costuma ser longo. Sétimo, debêntures. São títulos de dívidas, de médio e longo prazos, emitidos por empresas para financiar projetos, aumentar capital, reestruturar dívidas, entre outras finalidades. Oitavo, LF, que é letras financeiras, são emitidas por instituições financeiras que buscam recursos de longo prazo. Esse tipo de investimento é voltado para quem tem maior renda, pois o investimento mínimo é acima de 50 mil, e não é possível resgatar antes do prazo de vencimento, que é de, no mínimo, 2 anos. Agora iremos falar sobre os tipos de investimentos da renda variável. Os tipos de investimentos oscilam mais, e por isso têm risco maior, porém mais risco pode significar também mais rentabilidade. Primeiro, ações. Se uma empresa fosse um bolo, as ações das empresas de capital aberto seriam fatias que podem ser compradas por qualquer pessoa interessada em ter um pedaço. Ou seja, comprar uma ação significa virar dono daquele pedacinho da empresa. Ao se tornar sócio, o investidor tem alguns direitos, como receber parte do lucro, quando ele ocorre, dividendos, por exemplo. Segundo, BDRs, é a sigla para Brazilian Depositary Receipt, um certificado de depósito emitido e negociado no Brasil, que representa ações de empresas listadas em bolsas de outros países, ou seja, são recibos de ações de empresas estrangeiras negociados na Bolsa Brasileira. Terceiro, fundos de investimentos. São uma modalidade de aplicação financeira, onde diversas pessoas podem investir em um mesmo fundo. Esse fundo é composto por diversos ativos e é gerido por um especialista, e esse profissional toma conta de todo o patrimônio. Quarto, fundos imobiliários. Passou a ser bastante conhecido nas redes sociais, através de dicas dos investidores. São uma forma interessante de investir no mercado imobiliário, sem a necessidade de comprar propriedades físicas, ou seja, são uma forma de investimento coletivo que permite aos investidores aplicarem em empreendimentos imobiliários, como prédios comerciais, shoppings, galpões industriais e outros tipos de propriedades, sem a necessidade de comprar fisicamente o imóvel. Também são isentos de imposto de renda para pessoas físicas quando o fundo possui, no mínimo, 50 cotistas e suas cotas são negociadas em bolsa. No entanto, no momento da venda das cotas, há a incidência de imposto sobre o ganho de capital. Quinto, ETFs. É a sigla em inglês para Exchange Traded Fund, que pode ser traduzida para fundo negociado em bolsa. Basicamente, ETF é um fundo que tem como referência algum índice da bolsa de valores, como o Ibovespa, por exemplo. Por fim, no mundo dos investimentos, a segurança pode ser um termo relativo, individual e que depende do perfil do investidor, mas de forma geral, os investimentos de renda fixa são considerados mais seguros do que os de renda variável. Isso porque eles oscilam menos e conseguem dar uma previsibilidade de rendimento.